Olá, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Otávio Alves Fernandes e a aula de hoje se trata do exercício 21 do capítulo 13 de gravitação, do livro Fundamentos da Física 2, do Halliday e Resnick. Bom, eu vou passar o exercício aqui na tela e daí eu já começo explicando um pouco sobre ele e passamos para a resolução. Bom, Bom, o o exercício exercício é é esse esse e e diz o diz o seguinte: seguinte: acredite-se acredite-se que que algumas algumas estrelas estrelas de de nêutrons, nêutrons, estrelas estrelas extremamente extremamente densas, densas, estão estão girando a girando a cerca cerca de de uma uma revolução por revolução por segundo. segundo. Se uma Se uma dessas dessas estrelas tem estrelas um tem um raio de raio de 20 20 km, quilômetros, qual qual deve deve ser, ser, no no mínimo, mínimo, a a massa da massa da estrela estrela para que para uma que uma partícula partícula na na superfície da superfície da estrela estrela permaneça permaneça no no lugar lugar apesar da apesar da rotação? rotação? Bom, Bom, passando aqui para a folha, ele fala sobre uma estrela de nêutron, que é um objeto supermassivo, e nesse caso tem um raio muito pequeno, e ele quer descobrir a massa. Só que ele quer descobrir a massa para que ela seja o suficiente para gerar uma força gravitacional que segure um objeto que está na superfície dessa estrela de nêutrons. Força essa que seja o suficiente para aguentar a força centrífuga que o objeto sofre, já que a estrela de nêutrons ela está girando tá rotacionando em volta do seu próprio eixo. O objeto que está sobre a superfície dessa estrela de nêutrons sofre uma força centrífuga que aponta para fora. É igual, por exemplo, se ele pegar uma pedra, amarrar numa corda e ficar girando. Uma hora a corda vai romper e a pedra vai escapar para longe, justamente por conta da força centrífuga. Aqui eu fiz o esquema, onde a gente tem a estrela de nêutrons, onde a gente tem o objeto que está na superfície, e eu fiz de certa forma, o diagrama de corpo livre aqui, onde eu estou representando a força que aponta para o centro, sendo a força gravitacional, que é responsável por prender o objeto na superfície do planeta, e a força CFG, que eu fiz como uma abreviação para a força centrífuga. Bom, a força centrífuga está apontando para fora e a força gravitacional está apontando para o centro da estrela de nêutrons. Bom, e já que o exercício ele pede para a gente descobrir a massa do planeta, ele dá informações meio que vagas. Quando a gente vê o exercício pela primeira vez, a gente pode pensar meio que é difícil, já que ele oferece só uma informação. Uma informação no que diz respeito a um dado, um valor. Mas ele também fornece outra informação que não é como o valor, mas que é o fato do objeto ficar preso na superfície da estrela de nêutrons. Então isso é o suficiente para a gente conseguir fazer uma relação entre a força gravitacional e a força centrífuga. Bom, eu já deixei preparado aqui as equações no que diz respeito à força gravitacional e à força centrípeta. Bom, e o período que ele dá de rotação para a estrela de nêutrons é uma revolução por segundo. Eu coloquei que o período é 1 segundo, já que, já que uma revolução por segundo é a mesma coisa que uma volta por segundo, já que a revolução se trata de você pegar alguma coisa e rotacionar 360 graus. Não necessariamente 360 graus, mas rotacionar em torno do próprio eixo. E, bom, então passando para a hora em que a gente resolve o exercício. Então a gente tem um período, que no caso é o nosso único dado aqui, mas a gente também pode trabalhar com outros dados, que a gente já sabe os valores. Por exemplo, na força gravitacional, a gente tem a constante gravitacional e a velocidade aqui na força centrífuga, que, que ela é dada pelo período e pelo raio também, que é justamente esse o raio da estrela de nêutrons que a gente quer descobrir. Então, a partir da informação que o exercício nos deu, onde a pedra tem que ficar na superfície do planeta, então a gente pode afirmar que a nossa força gravitacional menos a força centrífuga é igual a zero. Bom,
Ou ela pode ser igual a zero, ou ela pode ser maior que zero, já que a gente também poderia afirmar que a força gravitacional pode ser maior que a força centrífuga, pois assim ela ia continuar mantendo o objeto na superfície. Mas não é, a gente não quer isso. Bom, agora que a gente tem essa relação, a gente consegue dizer que a força gravitacional é igual à força centrífuga. Bom, agora substituindo essas forças pelas suas respectivas equações, a gente tem que é constante gravitacional, que multiplica a massa da estrela de nêutrons, que eu vou chamar de mNe, que multiplica a massinha do objeto, tudo isso sobre o raio da estrela de nêutrons, que eu vou chamar de Rne ao quadrado. E isso é igual à força centrífuga, que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Esse raio também é o raio da estrela de nêutrons. Bom, a gente consegue dar uma simplificada, cortar as massas, e a gente chega aqui a constante gravitacional, que multiplica a massa da estrela de nêutrons sobre o raio ao quadrado, é igual a velocidade ao quadrado sobre o raio da estrela de nêutrons. Opa, aqui também é o raio da estrela de nêutrons. Bom, agora a gente pegando essa velocidade ao quadrado e substituindo pela equação que a gente tem para velocidade, que tem esses dois casos, onde a gente tem a velocidade angular, que multiplica o raio, ou a velocidade que é igual a 2π, que multiplica o raio, tudo isso sobre o período. Bom, como a gente tem o período como sendo o nosso único dado numérico, a gente vai trabalhar com essa segunda opção para velocidade. Então, substituindo a velocidade ao quadrado ali, sobre raio de nêutrons ao quadrado. Isso é igual a velocidade ao quadrado, onde a gente vai ter que substituir 2π, o raio da estrela de nêutrons, sobre o período, tudo isso ao quadrado, sobre o raio da estrela de nêutrons. Bom, fazendo as simplificações, aí tu vai ter que a constante gravitacional que multiplica a massa da estrela de nêutrons é igual a 4π quadrado, que multiplica o raio ao cubo da estrela de nêutrons, isso sobre o período ao quadrado. Bom, como ele quer descobrir a massa da estrela de nêutrons ao quadrado, é só a gente isolar a nossa massa da estrela de nêutrons, que aí tu vai ter o resultado. Então a massa da estrela de nêutrons é igual a 4π quadrado, que multiplica o raio da estrela de nêutrons ao quadrado, sobre o período ao quadrado, que multiplica a constante gravitacional. E isso é igual, aproximadamente, eu queria pedir perdão, porque eu falei que o exercício só nos dava um dado, só que na verdade ele dá dois. Ele dá o período, só que além do período ele também dá o raio da estrela de nêutrons, que é 20 km. Aqui na representação eu coloquei 40 km, só que ele é respectivo ao diâmetro da estrela de nêutrons. Bom, fazendo as substituições, só vou pegar o valor certo aqui. Ele nos dá 4
0,735, que multiplica 10 na 24. Isso, uma massa em quilogramas. Bom, apesar dessa massa ser menor do que a massa da Terra, que é 5,98 vezes 10 na 24 quilogramas, a gente tem que levar em consideração que o raio da Terra é 6.371 quilômetros e o raio da nossa estrela de nêutrons é apenas 20 quilômetros. Ou seja, a gente tem um objeto, de certa forma, muito pequeno, com uma massa gigantesca. Justamente por isso que a gente denomina ela de estrela de nêutrons. Bom, eu acho que por enquanto é só isso. Então eu queria agradecer a vocês. Muito obrigado por assistir a videoaula. E é isso. Até a próxima.